a vinda próxima a Portugal de um mestre espiritual indiano verdadeiramente de qualidade, que é raro nos nossos dias acolhermos em Portugal, nos próximos dias 4, 5 e 6 de novembro, em que estará à disposição dos portugueses para partilhar a sua realização espiritual e as suas ligações espirituais e divinas. Levou-me a este ato de gravar alguns dos seus textos, algumas das suas palavras, pois ainda não o tendo conhecido, não poderei falar diretamente da minha própria experiência interior, da sua qualidade anímica e da sua afinidade conosco. Sri Tathagata tem publicado alguns livros e recentemente saiu numa tradução francesa os Dharma Sutras, que é a sua grande opus magna, a sua ópera maior. Mas temos nas nossas mãos um livro que se chama O Vaso ou Navio, a Embarcação do Dharma, escrito por Sri Tathagata e publicado nas edições Luz do Dharma francesas. A partir de alguns dos seus ditos e revelações contidos neste livro que vou fazer esta pequena transmissão, que espero que possa inspirar algumas pessoas a virem ouvi-lo, a virem vê-lo e eventualmente a acolhê-lo e a acolher a sua iniciação. No primeiro capítulo deste livro, Sri Tathagata fala na criação do universo e diz-nos que a partir do momento inicial e primordial, a consciência suprema elevou-se a partir do nada e surgiu uma vontade, um desejo primeiro de criar, no qual o famoso Fiat Lux da tradição cristã, ou Kun dos islâmicos, ou o Resto Se dos gregos, foi pronunciado, e assim surgiu o universo, ainda obscuro, e que lentamente foi-se desenvolvendo até chegarmos ao nosso estado de hoje. Como recuperar a ligação com a divindade, como conseguirmos utilizar esta nossa vida terrena, às vezes parecendo-nos muito longa, outras vezes demasiado curta, para evoluirmos, para despertarmos mais, para nos libertarmos. Eis os objetivos da missão de Sri Tathagata, que ele insere numa continuidade de presença e de orientação por mestres chamados rishis ao longo dos séculos sobre a humanidade. Diz-nos Sri Tathagata que o primeiro rishi, o primeiro sábio vidente, foi chamado Adi. Adi significa primordial e foi, no fundo, uma consciência observante da criação, da expansão e da evolução do universo. E depois, sim, há uma emanação dessa divindade primordial, emanadora e criadora, dos Saptarishis, os 7 rishis, seguindo-se depois outros, os quais são os espíritos mais primordiais e mais elevados, dos quais alguns têm manifestado com mais pujança e mais espírito na Terra. Sri Tathagata considera-se um dos que foi criados nessa época e que vive há milhares de anos, seja nos planos invisíveis, no mundo do Tapoloka, no mundo dos ascetas, no mundo do fogo interior, do qual emanam bênçãos que
sustentam em grande parte o universo. Nestes seres, nestes rishis, estes mestres, há duas qualidades principais, segundo Sri-Tathata: conhecimento e a energia. E são eles que, complementados e unificados num ser, manifestam a verdade, manifestam o Dharma e tentam que ele seja mais desenvolvido na Terra. Esse é o desafio que Sri-Tathata, desde 2007, começou a trazer ao Ocidente, já com cerca de 60 anos de vida, e a praticar as ciências no caminho espiritual desde muito jovem. Esta tradição ascética no sul da Índia, local de onde ele é natural, Kerala, é muito conhecida e foi ao longo dos séculos vivida, destacando-se os famosos 18 Siddhas, grandes seres espirituais da tradição do sul da Índia, entre os quais muitos foram grandes poetas e que deixaram sinais da alta realização espiritual e ligação divina que conseguiram. Sri-Tathata, no seu evoluir espiritual, percebeu que deveria encontrar um local para edificar o seu templo à sabedoria, ao Dharma, e após vários anos de peregrinações, recebeu finalmente a indicação do local onde já há muitos séculos tinham estado grandes mestres e grandes meditações e realizações espirituais que tinham sido feitas, e que seria aí que ele deveria fundar o seu centro, que está representado então nesta imagem. O Dharma Pita. Pita significa vaso e é um vaso do Dharma. Vaso do Dharma que ao longo da sua vida, das 7 nos últimos anos, acompanhou verdadeiramente como um cadinho, como um crisol alquímico para receber as energias em diversos locais sagrados, onde as meditações e os rituais realizados por Sri-Tathata e os seus discípulos acompanhantes encheram esse cadinho, esse vaso alquímico, o qual foi depois transmitido e conservado neste local, que se tornou, de facto, um dos pontos mais fortes da ligação entre o céu e a terra, realizando-se nele, por vezes, grandes rituais védicos, rituais em que se utiliza o fogo e as orações mais diversas e mais sagradas em sânscrito, a invocação da divindade e dos rishis para que protejam a humanidade e a própria natureza, e que tem recebido vários ocidentais. Esta ideia de transmitir um ensinamento e, ao mesmo tempo, trabalhar para a preservação e a salvação da Terra é bastante profunda em Sri-Tathata, pois para ele a natureza é o mesmo que a manifestação também universal da Shakti, ou seja, a energia toda poderosa da divindade. Um dos tais aspectos, como falámos há bocado, os dois principais, energia e conhecimento, ou energia e consciência. A energia sendo o aspecto dinâmico, que é feminino e que muitas vezes se manifesta na mulher, na Nossa Senhora, na deusa Lakshmi ou outras, tal como no Japão, na famosa divindade feminina do Sol, Amaterasu ou Mikami, a quem saudamos também reverentemente. Sendo o outro aspecto, o aspecto do conhecimento, a consciência, que é, no fundo, o aspecto de Shiva. Shiva, que não é apenas uma divindade
panteão hindu e bastante antiga, ligada com o Rudra dos tempos védicos e depois surgindo e autonomizando-se e tornando-se uma das mais poderosas, mas que significa também a beatitude espiritual e que é, no fundo, a representação do polo masculino e Shakti, o polo feminino. No corpo humano, muitas vezes, isto é visualizado como e sentido como a energia do fim da coluna, a Shakti, que se deve subir até alimentar os chakras superiores e atingir a consciência pura no cimo da cabeça e daí obter uma maior abertura aos influxos divinos. E neste sentido, que as iniciações, que são 2 ou 3, ainda que basicamente 2, de Sritatata, se destinam a providenciar, a partilhar, a entregar às pessoas interessadas um instrumento eficaz na elevação das energias durante alguns minutos diariamente, através de uma espécie de pranayana interior, um kriya, onde o Urdhva prana, o prana ascendente, é estimulado e o desabrochamento das chakras e da nossa consciência espiritual e depois divina se pode realizar mais. Não fui ainda iniciado, serei certamente no dia 6. Espero que haja outras pessoas que nos acompanhem nesta tentativa de intensificarmos mais a ligação vertical dos portugueses e de Portugal com o mundo espiritual e divino e, uma vez que todos nós descendemos dos homens que fizeram a epopeia da união do Oriente e do Ocidente desde o tempo dos descobrimentos e da descoberta do caminho marítimo por Vasco da Gama e os seus heroicos e corajosos navegantes e marinheiros, nós temos a obrigação de verdadeiramente partilhar a sabedoria indiana com a nossa sabedoria, interagi-la. Não terá sido por acaso que Fernando Pessoa refere mais do que uma vez o Bhagavad Gita, o livro essencial, o evangelho quase do hinduísmo, em que Sri Krishna ensina a Arjuna o Dharma, o caminho, que mais tarde recebeu um novo impulso na Índia com outros mestres, dos quais Buda, e que tem em Sritatata um último representante. Claro, o escalão ou os elos de ligação foram muitos. Deveríamos referir Sri Ramakrishna Paramahansa, Guru Nanak, Tirumalar, Sri Swami Ramalinga, tantos mestres e grandes seres que mantiveram esta ligação com o divino, esta consciência dos mundos espirituais, este olhos e sentidos espirituais abertos, vivos e transmitindo aos seus discípulos, e que nós vamos ter agora uma possibilidade de receber mais impulsos nesta direção. Ora, Sritatata, na sua biografia, na sua vida vivida, percebeu-se rapidamente de que havia grandes batalhas, tanto invisíveis como nos planos visíveis, entre as forças luminosas e as forças mais obscuras, e que era bastante difícil estabelecer o Dharma, ou seja, uma vida harmoniosa e justa de acordo com as leis e os ritmos do cosmos e da divindade na Terra, e teve por isso que vir mais do que uma vez à Terra, ir contribuindo, sempre confiando na Mãe Divina, na Mãe Universal, nesse poder energético da divindade que se manifesta, seja na natureza fértil e fecunda que nos providencia tudo, seja na energia dinâmica de amor, de compaixão, de força transformadora que existe na mulher e também no interior do homem, na sua ânima, já que o seu ânimos é mais de autoconsciência, mais Shiva, mais pura observação feliz. Assim, Sritatata exerceu bastante exercícios ascéticos, teve as suas experiências interiores, de Samadhi, por vezes mergulhando durante dias e noites nesses estados, e foi recebendo
inspirações do mundo espiritual de que os seres na Terra estavam em grande sofrimento e que era preciso passar para uma missão mais ativa e de despertar os tesouros espirituais que jazem no interior das pessoas. Daí que Sri Tatata começou a trabalhar mais intensamente na sua purificação interior para alinhar a sua vontade com a vontade divina, com a vontade suprema e poder assim contribuir para que a presença divina e do Dharma, essa grande força que faz girar e evoluir a humanidade e a Terra, estivessem mais compreendidas e vividas pelos seres humanos. É aí que, neste último vinda à Europa, Sri Tatata esteja a apresentar esse seu livro, os Dharma Sutras. Sutras que significam frases curtas, condensadas, verdadeiras pérolas e fios do Dharma, que nos ligam ao Dharma, que nós, na tradição ocidental, poderemos até aproximar de Logos enquanto razão e sabedoria, ou seja, razão, sabedoria e amor, ou seja, conhecimento e energia, e que, desde os estoicos aos gregos e a muitos místicos, é uma presença verdadeiramente possível de ser realizada no nosso interior e também como energia omnipresente, campo de informação ou uranomórfica, energia uranomórfica, urana que vem dos céus, da tradição grega, etimologia grega, e morfos de forma também, e portanto existe um campo energético e de padrões organizador das vidas e das pessoas que está baseado neste amor, sabedoria, nesta energia divina que permeia a Terra e os seres e para o qual é apenas a nossa ilusão e dispersão através dos 5 sentidos e pelo que esta sociedade de consumo dispersante e superficializante criou, que nos impede de estarmos mais conscientes e despertarmos mais a presença espiritual que está em nós, no íntimo do nosso ser e do coração, e simultaneamente comungarmos com a presença que está nos outros seres. Quem for realizando isto, e um dos seres que desenvolveu bastante esta linha foi Rudolf Steiner, no fim do século XIX, princípio do século XX, com a sua antroposofia e toda a valorização do encontro entre as pessoas como um sacramento, como uma possibilidade de se vencerem as forças do determinismo, as forças lunares, pela afirmação da vontade alinhada com a vontade suprema, com o tal amor, sabedoria, para que o melhor de cada um de nós venha ao de cima. Os seres que conseguem realizar isto e que o realizam particularmente com um ou outro ser, esses são verdadeiramente os portadores do Santo Graal. Santo Graal que não é apenas um motivo de vendas de livros ou de especulações esquemáticas, esotéricas ou pseudo-esotéricas, mas trata realmente de um estado interior de realização no coração, no chakra cardíaco e de acolhimento da presença do Espírito e da abertura ao mundo espiritual e aos mestres e aos radiantes da arquiluz, aos cavaleiros templários, aos cavaleiros da demanda do Santo Graal, aos nossos antepassados e guias, e particularmente com os seres com quem estamos mais afins nesta vida e nesta nossa missão, que é a de cada um de nós, enquanto ser vivente na Terra, e que realmente deve ser realizada sob os auspícios, sob os influxos do Dharma, do Sanat Dharma, que Sri Tatata é verdadeiramente um enviado, seja do Oriente e da Índia, seja do mundo espiritual e divino, para despertar mais entre nós e que nos vai levar, certamente, a ter momentos de grande alegria, de grande sabedoria e, quem sabe, a partir da iniciação, momentos de mais profunda ligação com o mundo espiritual e divino. O poder do amor é para Sri Tatata extremamente importante.
A energia é uma energia de amor, é uma energia unitiva e seja pela misericórdia, seja pela compaixão, seja pelo amor ativo, seja pelo amor familiar, seja pelo amor às árvores, os seres são elevados e são redimidos. E Sri Tatata, na sua experiência, fala-nos mesmo de ter estado em alguns lugares onde as próprias árvores e plantas e os espíritos ligados a ela acolhiam-no gratamente e podiam evoluir com a sua presença e com a sua ligação ao mundo espiritual. De facto, esta ligação subtil entre os seres e a natureza, e uma natureza que não é apenas a forma física, mas que é habitada por energias e por seres. Estas ligações subtis, esta rede imensa, é, ainda que numa tradição muito antiga, conhecida como a Anima Mundi, é, de facto, uma das grandes tarefas que nós temos que desenvolver. E, de facto, vemos alguns sinais disso quando assistimos diariamente a tantos atos de abnegação pelos animais, tantas páginas e tantas pessoas preocupadas com eles nas redes sociais, ou os vários grupos que protegem as árvores, protegem as praias, protegem as pedras, as montanhas, contra os grandes lobbies do materialismo e economicismo cego, e que tentam cimentar tudo, fazer barragens e destruir os rios, fazer resorts e destruírem as praias, fazerem grandes hotéis ou campos de golfe e destruindo milhares de árvores. Isto tem acontecido em Portugal, é grave, certamente que há grupos que se têm oposto, como a Quercos e como outros, mas de facto a nossa classe política tem manifestado em geral uma grande incompetência, uma grande corrupção, e nós sabemos como o estado monetário e financeiro de Portugal é mau e como isso se reflete sobre as próprias pessoas, que acabam por ter menos tempo para a cultura e para a espiritualidade, por culpa, em grande parte, de os grandes tubarões que acabam por ser verdadeiramente agentes das tais forças assúricas, as forças negativas, que tentam causar sofrimento, que tentam ser cruéis, que não olham ao lado humano. Estas forças são também chamadas arimânicas na visão antroposófica. São as forças materialistas, que consideram as pessoas apenas como números seja no orçamento, seja números na votação, e que não olham e não têm em conta os aspectos criativos e únicos e humanos, verdadeiramente cada ser que merece todo o nosso respeito e amor. É para esta realização mais intensa da nossa capacidade espiritual e da nossa irradiação sobre os outros e sobre a sociedade, que é bastante valioso que Sri Tatata venha até Portugal e possa transmitir-nos alguns eflúvios mais espirituais e mais divinos, que venham e provenham verdadeiramente de um ser cujo coração está ao ritmo do coração divino e do coração universal, e que vai certamente em nós distender as cordas e laços do ego e dos medos e do passado, e abrir-nos aos poucos ao sol divino, libertador e de amor que existe em todos nós e que do centro do cosmos nos abençoa. É, pois, um privilégio muito grande nós podermos receber em Portugal Sri Tatata. Ele estará no dia 4 pronto a dialogar com os grupos ecológicos, direitos humanos, espirituais ou de jornais, e para isso terá que haver as inscrições. A página do Facebook do evento está marcada, Sri Tatata em Portugal, está aberta a todas as inscrições e explicações. No dia 5 haverá na Rua Castilho, número 114, pelas 8 horas, a sua conferência O Satsang, em que partilhará alguma da sua imensa sabedoria e realização. E no dia seguinte, pela manhã, as pessoas dispostas a assumir um caminho mais espiritual, mais iniciático, comprometendo-se a terem uma vida
de acordo com o Dharma, mais harmoniosa, menos violenta ou não violenta, e deixarem de comer pelo menos a carne ou serem mesmo vegetarianos. São convites às pessoas, ainda que possa em alguns casos ser apenas de intenção e aos poucos poderem ir fazendo isso, são apelos a que as pessoas tomem mais consciência da unidade de todos os seres. O Ajahn Mun, na tradição islâmica também, que na Pérsia teve grandes místicos e grandes seres conhecedores dessa omnipresença divina em todos os seres, e que na Índia teve em Gandhi, nos Jainas, seres de elevadíssima consciência dessa unidade e da proteção que deveríamos assumir em relação aos animais, aqui representados neste pequeno imagem que acompanha a gravação pelo elefante da Índia, sobre o qual pode ser posto o incenso que liga o céu e a terra, e assim também a sua tromba, que tanto serve para recolher os alimentos, como para beijar e tocar os cheiros, como para fazer bandeira e ligação com o céu. É para este despertar que Sri Tatata vem até nós, e será um momento único para podermos aprofundar o conhecimento dos Vedas, o conhecimento do que foi o ensinamento dos grandes mestres, desde Buda, Tirumala e Ramalinga, e, sobretudo, dos rishis e devas do Oriente, mas também o que passa através de todas as tradições, enquanto presença, seja da Mãe Divina, seja realmente das forças mais de consciência pura que terminam na Índia, nos estados de Advaita, em que, a partir da devoção a uma divindade manifestada, seja Krishna, seja Shiva, se consegue atingir uma ligação com o espírito primordial e supra-individualizado, e que é, de facto, também o centro primordial de tudo. Esta visita de Sri Tatata a Portugal é realizada através, sobretudo, da Emma Blanco Souza, que depois me pediu para ajudá-la a dinamizar, e é com grande gratidão que temos a honra de oferecer aos portugueses esta oportunidade de conhecerem um mestre indiano, transmissor da sabedoria e das práticas da sadhana, do caminho espiritual ativo e vivo, que não seja uma mera teoria, nem uma mera acumulação de conhecimentos e discussões, mas que seja uma prática interior, por vezes ascética, por vezes apenas de comunhão com os outros seres e com a natureza, mas através da qual o barco do Dharma será mais vivido por nós na Terra, seja nas nossas famílias, seja nas nossas casas e grupos, seja nos momentos em que nos reunimos, em templos ou em grupos meditativos. Possa então a luz do Dharma brilhar mais em nós e a divindade renascer. Om Amen Hum.